If my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice. Algum tempo atrás, um menino me procurou no final de um dos nossos cultos e ele me falou um pouco da sua vida. Ele disse que, apesar de ter nascido num lar cristão, ele havia morado os 2 últimos anos na Europa, ele tinha se desviado lá. Aquele era o primeiro dia dele na nossa igreja e ele me disse: pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso voltar para Deus. E nós acolhemos aquele menino, discipulamos, tratamos a vida dele. Ele confessou seus pecados, foi tratado, edificado. E ao passar de um ano, era notória a diferença na vida dele. Ele restaurou a sua vida, o seu compromisso com Deus. Era um menino que estava em santidade, envolvido com a vida da igreja. E numa sexta-feira à noite ele veio a mais uma das nossas células, que acontecia na minha casa. E eu lembro que ele chegou muito alegre, eu recebi ele no portão e ele me deu um abraço, me beijou o rosto. Nós estávamos umas 15 pessoas naquela noite e nós já tínhamos passado o período de louvor, estávamos compartilhando a palavra, um ambiente descontraído. Ele tinha acabado de fazer uma brincadeira e todos nós havíamos rido com ele. Mas de repente eu ouvi um barulho e quando eu me virei, eu percebi que ele tinha tombado para frente. Eu me levantei, outra pessoa me ajudou, nós deitamos ele no chão, mas nós ficamos com a impressão que a pele dele estava arroxando e ele parecia estar parando de respirar. Nós chamamos o socorro médico e começamos a fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca nele. Fizemos isso por 15 minutos até o socorro médico chegar. Os médicos chegaram com toda aquela aparelhagem e logo deram algumas injeções de adrenalina nele, alguns choques. E eu lembro que eu levantei de onde eu estava, ele parecia não estar respondendo àquele procedimento. E eu lembro de ter colocado a mão na minha cabeça, me encostado numa parede e orado, falado: Deus, eu acredito que poucas vezes na minha vida eu fiz um clamor tão intenso, mas eu clamo ao Senhor, por favor, que esse menino não morra aqui, Deus, desse jeito. Ele tem só 22 anos. Mas logo um daqueles médicos se levantou e ele disse: olha, nós vamos parar de tentar, a gente não tem mais o que fazer. Ele teve uma morte súbita. Nesse momento as pessoas da célula começaram a chorar, a gente só chorava e se abraçava, não sabia o que fazer. E como foi difícil aquela noite e aquele dia que se seguiu, eu lembro que eu falava: Deus, por que isso precisou acontecer? Por que isso aconteceu? Aquelas cenas não saíam da minha cabeça. Mas logo alguns amigos começaram a me contar coisas que eu não sabia e que nos últimos dias aquele menino tinha tido algumas experiências muito profundas com Deus. Naquela mesma semana, 2 dias antes, ele havia ido a um culto em uma outra igreja e ele teve uma visão onde ele estava reunido com um exército de pessoas vestidas de branco. Eles estavam de braços dados e eles cantavam: Santo, Santo, Santo. E conforme eles diziam santo, eles se aproximavam do Senhor Jesus que os esperava. Eu acredito que ele teve um vislumbre daquilo que o aguardava naquela semana. E todo aquele desconforto, aquela inquietação do meu coração foi trocada por uma admiração pelo cuidado de Deus pela vida dele. Eu lembrei como ele estava ainda um ano atrás e tudo que o Senhor tinha feito na vida dele durante aqueles 12 meses. O nosso problema é que muitas vezes nós somos tão casados com essa vida que nós temos dificuldade de perceber as coisas do alto. A grande verdade é que a gente não vai viver para sempre, mas muitas vezes nós levamos a nossa vida como se nós fôssemos viver para sempre. A grande verdade é que nós não fomos feitos para esse lugar. A palavra de Deus fala que nós somos peregrinos nesse mundo, mas muitas vezes nós levamos a nossa vida como se aqui fosse o nosso lugar. A grande verdade é que nós temos apenas uma chance, uma única vida, uma única chance de completar o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando esse dia terminar, quando o dia de hoje terminar, eu vou ter um dia a menos para completar todo o propósito de Deus para a minha vida. E você também. I'm yours forever. I'm yours forever. I'm yours.